Boa noite, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amigos, queridos, amados. Estou aqui mais uma vez para gravar uma mensagem de Deus para os nossos corações. E a mensagem que eu trago nessa noite está em Romanos, capítulo 5. Vamos ler aqui rapidinho. Romanos 5 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Louvado seja Deus! Uma palavra linda, né? A justificação pela fé e a paz com Deus. Meu irmão, Jesus Cristo morreu para nos salvar, foi na cruz, sofreu em nosso lugar, mesmo ainda nós não conhecendo a Ele, né? Como fala que Ele morreu pelos pecadores, sendo nós ainda pecadores, Ele morreu por nós, Ele sofreu por nós, Ele foi naquela cruz para que a gente tivesse vida e vida em abundância, para que a gente pudesse hoje estar aqui, né, ministrando essa palavra, para que a gente tivesse esperança da vida eterna. E meu irmão, a Bíblia diz aqui que nós somos justificados pela fé. E essa fé faz a gente ter paz com Deus. Ou seja, quando você aceita Jesus, recebe Jesus no seu coração pela fé, porque tudo é pela fé, meu irmão. A fé é um dom de Deus, né? Então quando você aceita, você acredita no sacrifício de Jesus, quando você acredita que Ele morreu por você, que Ele ressuscitou, que Ele está à destra ali do Pai e que Ele vai voltar para buscar você, quando você crê, né, pela fé, você é justificado e você tem paz com Deus. Deus perdoa os seus pecados, os meus pecados, e a gente começa a ter paz com esse Deus, né, tremendo e poderoso. E a Bíblia diz que nós temos entrada pela fé a graça, ou seja, tudo é pela fé. Nada é por força nem violência, nada é por obras, é tudo pela fé. Você crê, meu irmão, e aí você é salvo. Você persevera, você continua. E a Bíblia diz uma coisa interessante que eu quero ministrar sobre a sua vida. Ela fala aqui que nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Na tribulação, meu irmão, às vezes a gente está passando por momentos tão atribulados, tão difíceis, tão assim complicados de se resolver, mas a Bíblia está dizendo que essa tribulação ela vai gerar em nós a paciência. Ou seja, meu irmão, quando a gente passa pela tribulação confiando em Deus, a gente passa pela tribulação tendo experiências com Deus, o que vai ser gerado em nós? A resolução da nossa tribulação, e a gente vai ficar paciente, se tornar paciente. Por quê? De tanto passar aquelas coisas, a gente vai aprendendo a lidar com as situações, aprendendo a lidar com os problemas, com as tribulações, né? Como está dizendo aqui, então, a gente vai aprendendo a lidar, então a gente vai se tornando paciente. Na próxima tribulação, você já está mais paciente, porque você já sabe que no final das contas, Deus vai entrar no controle, vai fazer tudo, vai mudar, né? Resolver aquele processo ali, aquela confusão, às vezes aquele mar revolto, você já sabe. Porque entenda uma coisa, tudo que é a primeira vez dá medo, né? Tudo que é a primeira vez a gente fica inseguro, sem saber, meu Deus, como que vai ser isso? Como que eu vou fazer? Eu não sei como agir. Mas aí na segunda vez você já teve a
experiência daquilo ali, você já aprendeu, então quando você for agir, você já tem paciência para agir, você tem mais calma, você tem mais mansidão para agir. E ele fala que a paciência vai gerar a experiência, ou seja, quanto mais você for paciente, aí vai passando 1, 2, 3, 4, 5 vezes aquela mesma coisa, você vai aprendendo, vai tendo paciência e vai isso gerando em você a experiência. Sabe quando a pessoa fala assim, aquela pessoa ali, aquele homem, aquela mulher é experiente em tal área, significa que ele já aprendeu naquele negócio ali, que ele já passou, que ele já foi provado, aprovado e agora ele é experiente, ou seja, ele sabe como lidar, ele sabe o que fazer, ele sabe, né, o que falar, o que pensar diante daquela circunstância. Isso é experiência, meu irmão. Quanto mais os anos vão passando, né, as pessoas elas vão ficando experientes. Por quê? Porque elas já aprenderam, elas já passaram por aquela situação alguma vez. Então, elas tiveram tribulação, elas tiveram paciência e agora elas estão tendo a experiência. E a Bíblia diz que a experiência gera em nós a esperança. Ou seja, quando você tem experiência é gerada a esperança, porque você sabe que no final das contas o fim vai ser melhor do que o início de tudo, sempre o final é melhor do que o início. Então a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado no seu e no meu coração. O amor de Deus, né, está derramado sobre o nosso coração, né, pelo Espírito Santo que é dado. Meu irmão, essa palavra então é para te ensinar que a tribulação produz a paciência produz a experiência e a experiência vai produzir em nós a esperança da glória, da vida eterna, da resolução, né? A experiência, a esperança, meu irmão. Não podemos perder a fé, a esperança, né? A confiança nesse Deus. E é interessante que ele fala aqui também, ó. Apenas um morrerá por um justo. Pode ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meu irmão, você daria a sua vida por alguém? Você daria a vida de alguém que você ama para salvar uma pessoa que nem merece? Vamos supor que a pessoa fez miséria, fez maldade, fez coisas, atrocidades. Você daria o seu filho, você daria alguém que você ama para morrer por essas pessoas que fizeram coisas terríveis? Nunca você daria, meu irmão. Você não daria nem se fosse por uma pessoa boa, imagina se fosse por pessoas ruins. Mas Deus deu o seu próprio filho por amor a mim e a você, para que a gente tivesse vida. Deus, né, entregou ali Jesus se entregou por nós, né? O Filho de Deus, ele desceu da glória. O Filho de Deus, ele desceu ali de toda a glória que ele tinha ali no céu e ele se entregou por amor à minha vida e à sua vida que está me ouvindo nessa hora. Então você tem que crer, você tem que confiar nesse Deus, você tem que, né, saber que Ele opera em favor daqueles que esperam nele, confiam nele. E é interessante, meu irmão, que Ele prova o amor porque Ele morreu por gente que nem merecia. Quando você faz uma coisa por alguém que merece, por exemplo, retribuindo o amor, a consideração, a amizade, é gostoso, mas Deus, Ele não fez assim, Ele fez além. Ele fez pelos que Ele, né, faziam bem, mas Ele fez por também um monte que não fazia nada de bom, meu irmão. Porque Deus morreu por mim e por você. Jesus, Ele foi na cruz por nós que estamos ouvindo, por aqueles que não estão ouvindo agora. Ele morreu pela humanidade, meu irmão. Só que a diferença da vida eterna é que somente aqueles que creem nele, somente aqueles que reconhecerem Ele como Senhor e Salvador das suas vidas é que vão adentrar o reino dos céus. Está escrito na palavra de Deus. Fora isso, meu irmão, não tem vida eterna, né? Sua vida eterna só é um caminho que leva a Deus, que é Jesus Cristo. É você receber, é você aceitar o sacrifício, é você acreditar, é você perseverar até o fim. Esse caminho vai levar eu e você para a vida eterna. É o caminho. Não existem muitos caminhos, é um caminho que é Jesus. Ele é a ponte, Ele é a porta, Ele é aquele, meu irmão, que a gente tem que confiar e que a gente tem que servir. E para encerrar, tá falando aqui, né? Nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Ou seja, hoje, por causa do sacrifício de Jesus, nós somos reconciliados com Deus. Porque o mundo, meu irmão, tá aí perdido, né? Se você sair fora da sua casa, você vê tantas atrocidades, tantas coisas horrorosas. Se você ligar a televisão, não precisa nem sair fora. Você liga a televisão, né? A gente costuma brincar que
uma brincadeira de mau gosto, né? Que se você espremer um jornal, ele sai sangue de tanta notícia ruim, de tanta notícia, né, terrível, coisas, famílias se destruindo, amigos se destruindo, vizinhos, pessoas nos trabalhos, ou seja, um pior que o outro ali, meu irmão, se destruindo. Mas Deus veio salvar todos nós. Somente a nossa tarefa, a nossa função é acreditar, é confessar com a boca: eu creio em Jesus Cristo, né? Eu creio que Ele morreu por mim, eu creio que Ele vai voltar para me buscar. Que a gente tem que crer com o coração e confessar com a boca. Está escrito também aqui na palavra de Deus. Então, meu irmão, nessa noite guarda essa palavra no seu coração, né? A justificação pela fé, né, traz também a paz com Deus na nossa vida. Você é justificado pela fé em Deus e você tem paz com Deus quando você aceita, quando você recebe esse Deus na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma excelente noite, né? Que fortaleça as suas mãos e que você possa ser edificado pela essa palavra, que você possa confessar, né, Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador da sua vida. Que você possa, né, nessa noite acreditar, ficar firme com Deus, porque Ele tem o melhor para você. Eu vou fazer uma oração antes de encerrar. Senhor, meu Deus, amado e querido Pai, eu te apresento essas vidas, Senhor, que estão me assistindo aqui agora, ouvindo essa mensagem. Senhor, a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor morreu por todos nós, meu Senhor. Pai, que o Senhor vai voltar para buscar a Tua igreja. Deus, eu te apresento cada um, Senhor. Aqueles em que o Senhor já, meu Senhor, está ali, Pai, que o Senhor abençoe, Pai. Aqueles que ainda não, Pai, o Senhor possa se revelar, meu Senhor, para cada filho Teu, se revelar, meu Senhor, mostrar quem Tu és, meu Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus amado, se revela, porque Tu és Deus fiel e poderoso, Pai. E assim eu oro apresentando essas vidas diante de Ti, Senhor, e Te agradecendo na certeza da vitória do Senhor sobre cada um, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, que a paz esteja contigo, em nome de Jesus, amém.